Já parou para pensar que só é cheio do Espírito Santo aquele que está vazio? Muitas das vezes a gente vê alguns movimentos nas igrejas onde sempre vemos uma pessoa específica sendo cheia do Espírito Santo e a gente pensa, nossa, fulano é espiritual, a comunhão do fulano com Deus está lá em cima porque está sempre sendo cheio do Espírito Santo, quando na verdade a pessoa só dá mais lugar para a carne, onde ela depende desses movimentos para estar sendo cheia do Espírito Santo, porque no particular com Deus não consegue ser cheia. Mas é porque não tem comunhão com Deus, é porque não tem intimidade, não busca a palavra, não busca a doutrina da palavra de Deus, né? Aí é onde a pessoa sempre, ela pode estar no templo, mas ela pode não estar com Deus, onde depende de movimento para ser cheia do Espírito Santo de Deus. Mas passa o tempo, dá lugar para a carne de novo, né? Eu, quando era um pouco mais menina no entendimento, eu achava isso o máximo. Eu falava, nossa, tá todo mundo sendo cheio do Espírito Santo, por que eu não? Eu busco tanto, eu tô orando tanto, sabe? Tô me derramando tanto na presença do Senhor e não sou cheia. Eu ficava frustrada com essas coisas, né? E o Senhor foi me ensinando no secreto que a gente ser cheio do Espírito Santo não é sempre a gente sair pulando, a gente sair rodando, né? A gente ser cheio do Espírito Santo é a gente ter a presença de Deus na nossa vida, ter a palavra de Deus no nosso ser. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, Deus lhe derrama o poder na nossa vida. Quando a gente é batizado com o Espírito Santo, quando a gente cai no poder, né, como muitos dizem, a gente tem uma vida do poder, cheia do poder de Deus, né? Então a palavra já está dentro de nós, o Espírito Santo. Então a gente está revestido contra as ciladas do inimigo, a gente está revestido contra o mal, a gente consegue pregar, a gente consegue, né, orar pelas pessoas, as vidas serem libertas, serem restauradas, as pessoas terem um encontro com Cristo através da nossa vida, porque a gente está cheio de poder. Não faz sentido a gente cair no poder, a gente receber o Espírito Santo de Deus e depois a gente dá lugar para a carne de novo. O Espírito Santo ajuda a gente a resistir, ele nos dá o domínio próprio, sabe? A gente consegue resistir tudo na palavra do Senhor. Ela nos traz a força, nos traz vida, o revestimento que a gente precisa. A gente está cheio de Deus, a gente está cheio de Bíblia, a gente está cheio da palavra, né? A gente está cheio dos frutos do Espírito Santo. Então a gente tem fruto. Não faz sentido a gente ser cheio do Espírito Santo e ficar caindo no adultério, ficar caindo na lascívia, na idolatria, na feitiçaria. Não faz sentido, né? Então, quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, a gente tem uma vida no altar, que o Espírito Santo está do nosso lado. O Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos ajuda a resistir, né? Assim como Jesus Cristo, ele conseguiu resistir às tentações do inimigo na palavra, a gente também consegue resistir, sabe? Então, muitas das vezes, quando a gente é cheio do Espírito Santo, é porque a gente já deixou se esvaziar. Porque quando a gente dá lugar para a carne, a gente se esvazia. A carne, ela cresce. A gente é mais cheio daquilo que a gente mais alimenta. Se a gente ficar alimentando a carne, fazendo as obras da carne, a gente está cheio de carne. Agora, se a gente alimenta o Espírito, se a gente está sempre na oração, se lançando aos pés do Senhor, fazendo as obras do Espírito, aí a gente é cheio do Espírito, né? Então, que a gente não fique dependente desses movimentos, sabe? Existem pessoas que se deixam entregar para as tentações, para a carne, porque sabe que vai receber o renovo do Espírito Santo. Mas tem um propósito. Quando Deus derrama o Espírito Santo na nossa vida, é para a gente caminhar segundo o Espírito Santo, porque Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos aproxima mais de Deus, né? Então, não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, não podemos deixar o Espírito Santo se retirar da nossa vida. A gente tem que estar sempre cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Temos que manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós, né? Porque é só aqueles que são cheios do Espírito Santo, aqueles que têm comunhão com Deus, que vai subir naquele grande dia. Aquele que tiver com a chama acesa, aquele que tiver cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Então não vamos depender de movimento, não vamos depender daquilo que a gente vê, de emoção. Vamos ser mais dependentes de Deus, da palavra de Deus, andar pela palavra. Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente sente a presença de Deus, a gente sabe que Ele está conosco,
sabe? Ele fala conosco. Então sejamos dependentes de Deus e não dependentes de movimento. Muitas das vezes achamos que a gente não está cheio do Espírito Santo, mas se a gente tem a presença de Deus, se a gente tem a palavra de Deus dentro de nós, a gente já está cheio do Espírito Santo, sabe? Não existe vários batismos. Existem muitas situações, né, que muitas das vezes a gente acaba se esvaziando, né? Mas a gente não pode se deixar esvaziar. A gente sempre tem que estar aos pés do Senhor, porque o Espírito Santo, ele nos traz o consolo, ele nos traz o alívio quando a gente é sobrecarregado, quando a gente é perseguido, sabe? Então a gente não pode se deixar desanimar, a gente não pode deixar se esvaziar do Espírito, a gente não pode deixar se esfriar, sabe? A gente sempre tem que estar aos pés do Senhor, se dependente do Senhor, sabe? Muitas das vezes, por causa de movimento, as pessoas deixam se esvaziar. Mas que a gente não pode deixar isso acontecer. Porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Imagina se no momento que ele volta a gente está vazio. A gente não sobe, a gente fica. Não podemos se deixar esfriar, se deixar esvaziar do Espírito Santo de Deus. Nós temos que estar sempre aos pés do Senhor, porque o Senhor, ele renova as nossas forças, ele nos dá o alívio quando nós estamos sobrecarregados, quando nós somos perseguidos. O Senhor, ele está sempre conosco, como diz na sua palavra: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Senhor, ele está conosco, ele não nos deixa sozinhos. Então precisamos estar aos pés do Senhor, sabe? Não viver de momentos com o Senhor. A gente tem que ter um relacionamento sincero, de intimidade com Deus. A gente tem que estar firmado em Jesus. Quando a gente vive com Deus só de momentos, a gente não está com o nosso alicerce firmado em Cristo, né? A gente está com o alicerce firmado em Cristo quando a gente está firmado na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente tem uma vida consagrada ao Senhor, né? Quando a gente passa um tempo de qualidade com Deus, quando a gente tem uma vida de sinceridade com Deus, quando a gente busca Deus de todo o nosso coração. Então nós temos que buscar Deus de todo o nosso coração, estar vivendo, meditando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, tendo uma comunhão verdadeira com Deus. Assim nós temos o nosso alicerce firmado em Cristo, e assim nós somos verdadeiramente cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós sempre temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. A gente não pode deixar essa chama se apagar. Não podemos viver só de momento com Deus. Temos que ter uma verdadeira comunhão com Ele. Até o final. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida.